Hoje vamos falar sobre educação, né? E muitos pais educam com ameaças, o que é um grande erro que os pais cometem. Porque as ameaças geram medo e podem nos ajudar a impor nossa vontade em um determinado momento, mas dificilmente têm utilidade na educação. Pais que ameaçam mostram que estão desesperados sem ferramentas para educar adequadamente seus filhos. Autoridade e ameaça não são a mesma coisa. A ameaça é um reforço negativo, importante para a criança, que pode levar ao retraimento emocional. Não é estranho que alguns pais usem a ameaça como recurso para educar os pequenos. Foi assim que nossos avós criaram nossos pais. E foi assim há gerações. A ameaça é um recurso que é herdado. A maioria dos adultos faz isso por experiência própria. Ela também, os pais falam que eu fui assim, eu fui criado assim, aqui estou eu. Vem com a justificativa de que não tem problema nenhum. E na verdade é porque é a única forma que eles conhecem de educar. Então é preciso entender que a ameaça tem como objetivo principal intimidar. Então não deve ser uma ferramenta educacional. Nas crianças significa que algo ruim e muito sério vai acontecer com elas, com a família ou com qualquer objeto precioso que elas possuam. As ameaças têm maior probabilidade de ter um efeito contraproducente na educação dos filhos. Deve-se levar em consideração que podem fazer com que sintam que devem lutar ou transgredir para cuidar do que está sendo ameaçado. Quando as crianças elas são pequenas, as ameaças podem funcionar, mas não passam de um falso senso de autoridade. O que as ameaças provocam nas crianças é medo. Um dos valores que se opõe a toda boa educação. Mas que consequências o uso de ameaças pode ter na educação das crianças? Diferentes estudos asseguram que causam um distanciamento emocional dos pais. Então, com certeza, um fator que dificultará a educação nas fases posteriores do seu desenvolvimento e crescimento. Afetam a autoestima do filho. E é que, por mais que possam ter um efeito no início, as ameaças minam a autoestima da criança. O filho não se sentirá valorizado, o que pode resultar em um comportamento beligerante posterior em relação aos pais. As ameaças causam estresse. O estresse que uma ameaça pode causar afetará o caráter e também a sua personalidade. A única coisa que o seu filho aprenderá com as reprimendas é evitar o castigo e ficar longe do inimigo que o impõe. Ou seja, ameaças não ensinam o conceito de responsabilidade. Isso é o que gostaríamos de incutir nos pequenos, não é verdade? Quando tem de cumprir uma determinada tarefa. As ameaças também normalizam a agressividade. Afinal de contas, a ameaça é violência. E se o usarmos com frequência, a criança vai normalizar uma série de comportamentos que dificultarão um relacionamento adequado com as pessoas ao seu redor. As ameaças produzem uma falta de autoridade. Medo não é autoridade. Eu já vi pais dizendo que preferem que o seu filho tenha medo dele do que tenha respeito a ele. Isso é um absurdo sem tamanho. A pessoa não sabe o que está falando. Nós acreditamos que uma boa ameaça nos dará autoridade sobre o filho, vai fazer com que ele obedeça. Mas isso não é verdade. A única coisa que o medo provocará será que a gente se afaste dos filhos. Depois os pais não sabem por que os filhos não se comunicam com eles, se afastam, tanto física quanto emocionalmente, ou cria crianças com baixa autoestima, e depois reclamam porque o que aconteceu foi o que eu fiz, por que ela é assim. Outra desvantagem da educação ameaçadora é que a punição anunciada raramente é executada.
Isso significa que nosso filho não vai demorar muito para parar de acreditar nessas medidas. À medida que a criança percebe que quem manda, que quem a ameaça, não cumpre a sua ameaça, ela não vai mais acreditar mais nesse tipo de disciplina. E aí pode ser que funcione nas primeiras vezes, mas a criança não vai demorar para perceber que nada acontece. À medida que a criança percebe isso, ela vai entendendo que aquela conversa ela é furada, não vai para lugar nenhum. E como os pais não têm um repertório de ferramentas educacionais recorrendo à agressividade verbal, que é uma ameaça, parte então, diante da não respondência do seu filho, de ele não obedecer, parte então para uma outra agressividade, que é a agressividade, às vezes com palavras mais pesadas, ofensas, diminuindo a criança, ou mesmo a agressão física propriamente dita, que pode ir além de só palmadinhas, mas também de agressões violentas com instrumentos, sandália, cinto, corrente, vara, seja o que for. Então, um fenômeno muito comum nessa situação é que a criança acredita que pode ou deve lutar ainda mais para proteger o que está sendo ameaçado. E qual seria então a alternativa para isso? A disciplina positiva. O primeiro passo é os adultos concordarem em cancelar essa forma de parentalidade e aprenderem novas estratégias. E para aprender, não adianta vir, não é só da própria cabeça. Mas a pessoa não sabe mesmo. Você tem a humildade de correr atrás, de perguntar, de procurar um profissional, ler livros, assistir vídeos, aulas, seja o que for, aprender. Então, aprender novas estratégias, recorrer à disciplina positiva para induzir nossos filhos a completar determinada tarefa. Sejam elas objetivos de longo prazo. Queremos que as crianças escovem os dentes todos os dias, depois das refeições. Quer que a gente esteja ali mandando ou não? Então é importante definir metas de longo prazo desde o início, reforçando a necessidade de cumprir essa tarefa. Cordialidade. Podemos dar ordens e direcionar o seu comportamento de forma firme, sem abrir mão de sermos respeitosos e amáveis. Além disso, jogos, desenhos podem ser grandes aliados para explicar conceitos complexos a elas. Pessoal, é sempre bom, quando você vai delegar uma tarefa, você explica qual é a finalidade daquilo, o que ela vai ganhar com aquilo, o que ela pode perder também. E pede para que ela repita, para que ela fale com as próprias palavras qual é a importância. Exemplo, você quer que seu filho, depois do banho, pendure a toalha no varal, só que ele só deixa pendurado no banheiro ou joga em cima da cama, sei lá. Você explica para ele. Filho, importante que a toalha esteja pendurada no varal para poder secar, esteja seca para o seu próximo banho. Se não, quando você for tomar banho novo, ela vai estar toda molhada e não vai servir. Entendeu? Ah, entendi. Então repita, por favor. E ele vai repetir do jeito que entendeu. É importante pendurar a toalha no varal para que esteja seca e eu possa usá-la de novo na próxima vez. Beleza, entendeu? Tá jóia. Só que se isso for uma mudança de hábito, isso é uma coisa que ele vinha fazendo, e agora você quer mudar esse hábito dele, é preciso entender que para mudar esse hábito pode levar algum tempo. E é repetindo esse ensinamento de explicar com calma e pedir para que ele repita a explicação até que esse novo hábito seja formado. Então, ter empatia com os filhos é muito importante. Todo mundo concorda que a empatia é algo muito importante para todo mundo. Então, vamos começar praticando essa empatia. Estão crescendo, eles não têm maturidade, nem visão que o adulto pode ter.
Entender o que os pequenos pensam e sentem vai ajudar a gente a entendê-los melhor e a tornar a comunicação muito mais fluida. A relação entre o pai e o filho é baseada na resolução de problemas, não na geração de problemas. É por isso que você deve fornecer ao seu filho soluções para seus problemas, por menores que sejam. Não crie conflitos, não repreenda nem bata. Se você vir com aquela ideia de que dificulte a vida do seu filho, calma lá, não é dificultar a vida do filho. O que quer que você faça na sua educação, tente promover um ambiente que seja feliz, harmonioso, alegre. Isso deve ser a sua regra principal. Como quer que você conduza a sua educação, tenta transformar em um ambiente que seja feliz. O que eles chamam de dificultar a vida do seu filho é que, se o meu filho ele tem condições de, já tem idade, né? De pegar a própria água, não precisa pedir, me dê água. Vá lá, abre a geladeira e busque sua água. Isso não é dificultar. Isso é dar a responsabilidade e dizer que ele é capaz de fazer isso. E isso é até bom para ele. Se ele é capaz de lavar os seus próprios pratos, que ele faça. Se ele é capaz de tomar seu banho sozinho, que ele o faça. Se ele é capaz de vestir a sua roupa sozinho, que o faça. Então, é perceber que o que é que ele é capaz de fazer e fazer com que ele faça. Pedir, né? Mesmo que tenha uma resistência inicial, que às vezes é algo novo, né? Por exemplo, se ele nunca cortou uma fruta, é algo novo, e o pai, sabendo que ele já tem habilidade em cortar uma fruta, já tem uma coordenação motora, a faca não é pontiaguda, não é muito afiada, já pode ir treinando essa nova habilidade nele. E ele vai lá, mesmo que no começo pode achar ruim e tal, porque ele nunca fez isso antes, mas é treinando essa habilidade, com paciência, ensinando, até que ele consegue fazer e até que ele prefira fazer, sozinho, sem pedir ajuda a ninguém, criando sua autonomia. Isso é persistência, paciência, disciplina. Muitos especialistas de educação infantil sugerem educar os filhos com consequências, não ameaças. Ou seja, se você não escovar os dentes, sua boca vai cheirar mal, vai ter um bichinho, não precisa explicar um detalhe, vai ter um bichinho que vai fazer um buraquinho no seu dente e tal. Se você não fizer o dever de casa, não vai dar tempo de brincar com seus amigos. Quanto mais você demorar sentado na mesa para concluir seu dever, né, mais tempo você vai demorar para poder sair da mesa, para poder retomar sua brincadeira, né? Se você não comer as frutas, não beber água, vai ter mais dificuldade na hora de evacuar, né? Não vai falar evacuar, vai falar a linguagem dele, né? Vai fazer o cocôzinho e tal. Então é explicar que existem consequências para ações dele, que não são ameaças, mas veja, os pais, eles são a ponte da realidade, é a ponte da criança para a realidade da vida. Os pais não são utópicos, não são fantasiosos, né? Nem protegem demais e nem joga logo na fogueira. Eles são uma ponte de transição, trazendo para a realidade.